Shalom, amados, mais uma vez aqui com nossas aulas de hebraico, né? Bem devagar nós vamos aprendendo, bem devagar você vai se inteirando, né? De todo o material para que você possa ir aprendendo, né? A língua hebraica, que é a língua original da Bíblia, ok? Nós estamos aqui na terceira lição de preposição. Eu já falei de duas lições aí, né? Que tem as suas modulações, né? Na questão do hebraico aí, que a gente usa três consoantes para preposição, que é o beit, né? O kaf e o lamed, né? A gente chama de bekele, né? B, o que, o le. Então, nós vamos agora para essa terceira lição, para essa definição de preposição nessas condições aqui. Existem algumas regrinhas, né, na preposição, no hebraico, como também em outras línguas, né? Então você pode ler o terceiro ponto, diz assim: quando uma preposição inseparável for prefixada a um substantivo cuja consoante inicial seja seguida de um shevá, é aí que é o ponto. Um shevá composto, né? Um shevá composto, a preposição tomará para si a vogal breve, correspondente à vogal do shevá composto. Antes do hatef, patar, tomará o patar. Antes do hatef segol, tomará o segol. Antes do hatef kametz, tomará o kametz hatuf. A vogal antes do shevá composto, normalmente, será escrita com meteg. O meteg, amados, eu não tinha ensinado ainda, mas é um tracinho que ele vai mostrar para você uma divisão da preposição aí no caso. Eu vou mostrar para você agora aqui, tá certo? Então, se você for lendo esse ponto, você que já está me acompanhando, você vai pegar direitinho o que eu estou falando aqui. E se você olhar para a palavra que eu vou logo mais aqui colocar para você, você vai entender o que é que eu estou falando, tá certo? Então, nós vamos para a situação aí para que você possa entender, tá bom? Então, eu vou mostrar para você três palavras, né? Três palavras, e no final eu vou mostrar mais uma regrinha aqui, mais uma regra, para essa terceira lição. Não se preocupe, por enquanto, quanto aos pormenores. Aprenda a ler e a escrever. É que essa situação vai ficar aqui gravada e você pode olhar para ela várias vezes, você pode voltar para trás várias vezes. E se você quiser adquirir esse livro que eu estou usando, eu posso mandar para você em PDF, desde que você deixe o seu WhatsApp para mim, tá bom? Ou você entrar em contato comigo. Faça um comentário legal, coloca seu número de WhatsApp, eu vou mandar para você o livro totalmente grátis para você, tá certo? Amados, o hebraico é lido da direita para a esquerda, né? E é uma língua consonantal e ela adquiriu ah, os sinais diacríticos, que são esses sinais que nós estamos ensinando para vocês, em meados de 700 a 800 anos depois de Yeshua, porque o padrão fonético estava se perdendo. Cada pessoa estava falando de um jeito. Então, os rabinos maçoretas criaram sinais maçoréticos, né, que nós falamos sinais diacríticos, e no final das contas nós falamos vogais, tá certo? Então, se eu falar de algum detalhe aqui que eu ainda não falei antes e eu não expliquei, não tem problema. Você vai passando, vai vendo de novo, vai seguindo o canal e você vai ver que eu vou expor aqui uma lição muito fácil, grátis para você. No final, eu vou deixar minha chave Pix para aqueles que queiram nos apoiar. Eu preciso de apoiadores para nos ajudar, colaboradores com 5, 10 reais por mês. Quanto vale um curso de hebraico, né? E outra coisa, vou falar aqui de pictografia das letras, vou falar aqui das revelações das palavras, as raízes, né, que as palavras têm, que elas têm correlação umas com as outras, e isso faz toda a diferença. E outra coisa, o pessoal que estuda teologia e não estuda hebraico, meu amado,
mesma coisa que nada. Nós estamos alicerçados com o original, né? Então, vou falar de teologia aqui também. Nós estamos crescendo, né? O canal está aí quase que perto de 1.500 pessoas. Eu preciso monetizar esse canal, aí eu vou ter mais tempo com vocês, eu vou ter condição de gravar lives interessantíssimas, que vai falar de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer, sobre escatologia também, tudo codificado na língua hebraica. Eu preciso que vocês nos ajudem, tá bom? Uma contribuição de 5, 10 reais por mês, né? 300, 400 pessoas que façam isso, que tenham condições, nos ajudará muito, muito mesmo, tá certo? Então vamos aqui para a nossa liçãozinha. Eu quero que você atenha somente para as palavras e mais para frente nós vamos voltar nisso e vou explicar melhor, tá bom? Vamos então fazendo da maneira correta aí, nesse segundo ponto agora. Você está vendo aí que nós temos aqui da direita para a esquerda, de acordo com, né? De acordo. Esse de acordo, asher, né? Asher fica kasher, né? Nós temos aqui a preposição ka aqui, ó, fica kasher, quer dizer, está de acordo. Com o quê? Com alguma coisa, né? Então, tem aí o meteg é esse sinalzinho, esse risquinho, né, na vertical aqui, embaixo do CAF, da primeira letra aqui, tá certo? Que é ali da direita para a esquerda. Ele está bem do lado aqui do patar. Então, esse é o meteg, que ele está separando aqui a preposição da outra da palavra, né? Asher, kasher, ok? A de baixo, nós temos aqui o lambda, né, com kametz, depois você tem o rei, com o composto aqui de kametz, hatuf, com o shivá, e depois você tem o lambda com hirk yud, que é o i longo. Quando você vê esse composto, que eu falei para vocês, desse kametz, hatuf, com o shivá, sempre é o. Então, na primeira palavra aqui é a, la, roli, la roli, né? Então eu vou ler como o ali. Lembra que eu falei isso? Se você voltar às aulas anteriores, você vai ver isso. Roli quer dizer doença. Para a doença, ou para a doença, que é a tradução literal, aquilo que realmente é verdadeiro, então eu tenho que colocar aí esse lambda com o kametz e esse meteg, que é esse tracinho. Ele está dividindo aí, você está vendo, a preposição, tá certo? Preposição sempre ligada ao substantivo, tá certo, meus amados? Sempre ligada, não é como no português, as palavras todas desligadas, né? Nós temos preposição desligada? Tem, você vai aprender ainda algumas, né? Nós temos a questão do pronome, que ela fica no final da palavra. Nós temos a questão do artigo, que você já aprendeu, conjunção, que você aprendeu, todo ligado, prefixado no substantivo, tá certo? Nós estamos passando aqui meio rapidamente por algumas lições, mas você não fique preocupado, que se você for acompanhando, o importante é você aprender a ler e escrever, e as demais coisas são regras, como no português, que depois passa tudo batido, né? A gente acaba falando até errado, mas se compreende. Todas as línguas é assim. O inglês, por exemplo, se você aprender o inglês catedrático, né? Ali clássico, o inglês clássico, você chega nos Estados Unidos, você se perde, porque eles emendam as palavras, eles falam rápido, e aí é aquela questão da idiomática, a questão da língua, né? Nós temos também o hebraísmo. O hebraísmo são como gírias, né? Que só existe dentro daquela língua a maneira de se colocar certo assunto, certas palavras. E Yeshua usou muito o hebraísmo, e por isso eu digo, muitas traduções estão equivocadas. E muitos pastores, por falta do conhecimento, ministram de forma errada em cima das tribunas. Isso é terrível, não é verdade? Então nós temos que estudar. Não é porque eu estudo que eu sei tudo. Nós erramos também, mas vai se errando menos, meus amados. Muito menos. Tá certo?
Nós falamos agora aqui em cima em verdade. Em verdade. Você sabe que a palavra verdade é emet. Emet. Aí, quando eu vou escrever em verdade, que o Beit aí, ele faz essa função, ele toma, né, o segor aí, tá vendo? Ó? Ele pega o segor para ele, porque no caso de em é B com o Shivá embaixo, mas nessa regrinha aqui, ele está encontrando um composto do segor. Lembra da regrinha que acabamos de ler aí? Se você ler e olhar nas palavras, você vai encontrar a regrinha. Olha aqui, ele está pegando o segor, ele tirou o Shivá debaixo dele, que seria o B, né? Em ou por ou com, né? Com verdade, né? Por verdade ou em verdade, né? Poderia ser essas três frases, de acordo com o contexto da frase, né? Então você vê que o beit aí é a preposição, ele está com meteg aí, o tracinho vertical, está dividindo aí, tá bom? Chama meteg esse tracinho. Ele tem uma função muito interessante na Bíblia, esse tracinho, é como partitura de música, né? Você sabe que a leitura na Torá ela é cantada, né? Ela é cantada, é cantilada, né? E tem esses pontos e ele sabe dar os pontos certinho para fazer a cantilação de acordo, ok, meus amados? Então, se você olhar para esse quadro aqui e por aquilo que eu li agora há pouco, você vai entender, tá? Você vê que a preposição aqui acaba pegando o, a vogal da, do composto, né? Na primeira aqui, caixa, ele pegou o, o patar do patar com Shivá, né? Que é o composto. Na de baixo aqui, o lambda pegou o kametz, justamente o kametz que está no composto, tá certo? Então, para escrever é dessa maneira, tá bom? Mas para ler passa despercebido, né? A pessoa está conversando, falando, nem se sabe ao certo essa regrinha. É por isso que eu falo. Se você aprender a regrinha, fica muito fácil, tá bom? Vamos para o terceiro ponto desta lição, né, que é você entender uma situação aqui. Quero que você entenda essa terceira situação aqui, esse terceiro ponto dessa terceira aula de preposição. Nós teremos mais, acho que uma ou duas só da preposição, e depois nós vamos fazer outras situações aí, pronomes, né? Observe, porém, que ocasionalmente, antes de um aleph, que tem o hatef segol, que está aí na figurazinha, a preposição levará um tsere. Eu não coloquei o T aqui porque para você acompanhar no Google, qualquer coisa na internet, que eles vão pôr uma pontuação debaixo do S, que quer dizer TS. Tsere. E o hatef segol do aleph cairá fora. Se você ler várias vezes essa frase, você vai entender o que está acontecendo aqui embaixo, tá bom? Olha só aqui, vamos lá. Aqui já não tem o meteg, entendeu? Não tem o meteg. O que acontece aqui? Tem o Hatef Segor na palavra Elohim. É original, certinho. Aí você vai por para Deus, vai sair fora o Hatef Segor e vai ficar o Tseri, justamente debaixo, tão somente, da preposição le. Então fala lelohim, 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 quer dizer, para Deus. É por isso que algumas pessoas às vezes falam, mas peraí, o profeta, Elohim, mas tem uma letra na frente do substantivo, e o que é isso? É a preposição. Pode aparecer um artigo, pode aparecer uma conjunção, e aqui no caso é a preposição. Então, muitas vezes as pessoas se perdem, né? Elas não sabem o que está escrito. E se perde uma vogal embaixo, piorou, né? Perde por conta de regra da gramática hebraica. Então, se você olhar para esse quadrinho várias vezes, você vai me entender, tá bom? A de baixo, emor, né? Emor quer dizer dizer, dizendo, né? Então, com a regrinha que está o composto aí, né?
do Segol com o Shiva, entra-se com o Lamed e o Segol, ele perde e vai para o Tseri. Olha aqui. Lemor, 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 para dizer, né? Ou dizendo, né? Para dizer, tá certo? Então, a regrinha está aí, tá certo, meus amados? Não é difícil. Se você, aos poucos, prestar bem atenção, você vai ver que é uma coisa tranquila, não é difícil, ok? E você vai aprender com facilidade o hebraico. Essas regrinhas, como também no português, como em outras línguas, elas fazem parte da questão clássica, né, da gramática. Mas aos poucos você vai deixando de lado, você vai falando da maneira que você vai conseguindo e as pessoas vão entendendo, e você vai aprimorando aos poucos, não é verdade? Nós não conseguimos nem falar o português direito, não é verdade? Eu me perco muitas vezes em algumas palavras porque eu estudo hebraico, grego, né? Tento estudar um pouquinho de inglês e espanhol, e aí que faz uma confusão tremenda, tá certo, meus amados? Então é isso. Eu quero que você se inscreva, dá um joinha, faça um comentário legal aqui. Eu quero ensinar para vocês a língua hebraica. Vou colocar sempre algumas situações aqui, alguns vídeos, músicas. Vamos falar também de teologia. Vamos falar da atualidade também aqui nesse canal, né? Universidade das Escrituras, quer dizer, todo assunto baseado nas Escrituras. Você que estuda a teologia, aproveite, né? Não é qualquer lugar que você tenha um curso de hebraico que vai ser completo aqui, grátis, né? E vamos falar sempre de hebraico, vamos retornar, depois falar de novo, repassar algumas lições, alguns vocabulários para você enriquecer aí a questão, falar um pouco algumas frases modernas que se usa também em Israel, que você vai aprendendo. E aí, aos poucos, você mesmo vai se tornando um autodidata e vai aprender muito, tá certo? Está aí a chave Pix para você. Eu preciso de 300 ou 400 pessoas que sempre nos ajudem. Estou perto de 1.500, mas eu sei que nem todas podem. Mas aquelas que podem com R$ 5, R$ 10 mensais, vai nos ajudar muito, porque eu vou preparar um estúdio, eu vou preparar condições melhores. Você vai ter notícias aqui também de Israel, da região, de alguns lugares do mundo aí, né? Que envolve o final dos tempos, né, para que você possa ficar inteirado, tá bom? Eu quero tão somente que você participe, que você nos ajude também, tá bom? Conto com você. Um grande abraço aqui do profeta Newton Maximiliano para você e até o próximo vídeo.